Quero começar este episódio com a palavra finalmente. Finalmente, houve um avanço nos Estados Unidos da América na questão da pressão sobre a Rússia, na questão de como acabar com esta guerra. E hoje, o senador Lindsey Graham, após se reunir com Vladimir Zelensky, declarou que a análise do projeto de lei sobre sanções rigorosas contra a Rússia e tarifas de 500% para seus aliados começará já na próxima semana. Apesar de o presidente americano Donald Trump ainda se opor à imposição de sanções, esta é a primeira notícia. E a segunda notícia é que hoje o vice-representante permanente dos Estados Unidos da América na Organização das Nações Unidas também fez uma declaração muito importante que nos explica o que está por trás da frase de Donald Trump sobre estar pronto para sair das negociações para encerrar a guerra da Rússia contra a Ucrânia. E se acreditarmos em John Kelly, o vice-representante permanente dos Estados Unidos da América na Organização das Nações Unidas, isso é até um bom sinal para a Ucrânia. Mas vamos falar sobre tudo isso neste episódio, em ordem. Meu nome é Alexei Pesci. Hoje, 30 de maio, no calendário, realmente há notícias muito importantes nas quais vale a pena focar nossa atenção. Mas antes de começarmos, peço a vocês, inscrevam-se neste canal, deixem um like neste episódio e escrevam um comentário. Isso leva literalmente apenas alguns segundos, mas vai ajudar os algoritmos a divulgar este episódio para um número maior de espectadores. Além disso, inscreva-se no meu canal do Telegram PecheNew. O link para ele está na descrição deste vídeo. Lá nós publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. Esta notícia, por exemplo, já foi publicada lá hoje. Então, eu quero começar com a declaração do vice-secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Brian John Kelly, que finalmente explica o que está por trás da frase de Trump de que ele está saindo das negociações. Depois passaremos à votação sobre o projeto de lei das sanções draconianas contra a Rússia. Sim, é isso. Eles são chamados de Lindsey Graham e Richard Blumenthal, que são coautores deste projeto de lei. Então, muito rápido, muito breve. O vice-representante permanente dos Estados Unidos da América na Organização das Nações Unidas, John Kelly, ao discursar na Organização das Nações Unidas, deixou claro que a Rússia enfrentará consequências por recusar uma solução pacífica e toda a responsabilidade recairá sobre ela. Aqui, claro, surge a pergunta: o que fazer com a declaração da Casa Branca de que eles vão sair das negociações após o fim da guerra? E agora John Kelly responde a essa pergunta. E se tudo acontecer exatamente assim, então a saída de Donald Trump das negociações é até um bom sinal para a Ucrânia. A seguir seu discurso completo com ênfase nos pontos principais. Então John Kelly fala, colegas, já se passaram mais de 3 meses desde que este Conselho adotou uma resolução pedindo o fim imediato do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Após essa resolução histórica, os Estados Unidos trabalharam incansavelmente com ambos os lados em busca de caminhos para a paz. Nós queremos acabar com esta guerra. Como primeiro passo no caminho para a paz, os Estados Unidos propuseram um cessar-fogo imediato, incondicional e abrangente. A Ucrânia aceitou a proposta incondicionalmente, esperando o mesmo da Rússia. Desde então, temos persuadido a Rússia a aceitar o cessar-fogo. Após a ligação do presidente Trump e do presidente Putin no dia 21 de maio, espera-se da Federação Russa uma lista de condições para o cessar-fogo. Vamos julgar a seriedade da Rússia não apenas pelo conteúdo dessa lista, mas mais importante ainda, por suas ações. Aqui vou interromper a citação de John Kelly e lembrar que a Rússia primeiro recusou o cessar-fogo a partir do dia 12 de maio, ela mesma iniciou as negociações em Istambul no dia 15 de maio, que aconteceram no dia 16 de maio. Depois ela mesma declarou que, após essas negociações, Ucrânia e Rússia deveriam apresentar memorandos nos quais estariam descritas as condições para o fim da guerra. Como a Ucrânia vê isso, como a Rússia vê isso. Depois, a Rússia própria insistiu que esses memorandos fossem trocados entre as partes. Ou seja, a Ucrânia entrega para a Rússia e para Washington, e a Rússia entrega para a Ucrânia e para Washington. A Ucrânia já entregou seu memorando tanto para Moscou quanto para Washington. A Rússia, por sua vez, declara que não vai entregar nenhum memorando a ninguém. Ele será quase secreto, não queremos discuti-lo publicamente. E que a delegação ucraniana venha a Istambul em 2 de junho e lá nós mostraremos esse memorando para eles. Antes disso, não vamos entregá-lo a ninguém. Bem, isso não é uma tentativa de enganar? Bem, foram os próprios russos que exigiram que fizéssemos os memorandos e depois trocássemos esses memorandos. E realmente, no encontro em Istambul, vamos nos sentar, como se depois de estudar esses memorandos, vamos nos sentar e buscar um compromisso. Agora os russos dizem, não vamos mostrar isso para ninguém. Isso é simplesmente uma tentativa óbvia de enganar, ganhar tempo e de todas as formas possíveis sabotar qualquer processo de negociação. Além disso, isso é uma armadilha.
Os russos querem agora arrastar a Ucrânia para negociações em Istambul, lá apresentar exigências absolutamente irreais. A Ucrânia previsivelmente recusará e os russos sairão dizendo, tá? Olhem, nós já até elaboramos um memorando, mas a Ucrânia sabotou as negociações. Então, o que dizer sobre a continuação da guerra? Mas vou voltar à citação de John Kelly, porque é aí que começa a parte mais interessante. Citação. Nesse contexto, condenamos a decisão da Rússia, no último final de semana, de lançar um dos maiores ataques com mísseis e drones contra a Ucrânia desde o início desta guerra. O desprezo pela vida humana não demonstra intenção pacífica. Isso precisa acabar. Atenção, se a Rússia tomar a decisão errada e continuar essa guerra catastrófica, os Estados Unidos da América terão que considerar sair das tentativas de negociação para acabar com essa guerra. Para deixar claro, diz Kelly, ao fazer isso, não estamos abandonando nossos princípios nem nossos amigos. Nós veríamos isso mais como uma recusa da Rússia em trabalhar conosco em direção ao resultado desejado. Como disse o presidente Trump, queremos trabalhar com a Rússia, incluindo esta iniciativa de paz e o pacote de iniciativas econômicas. Este conflito militar não tem solução. O acordo proposto é o melhor resultado para a Rússia. O presidente Putin deve aceitar o acordo, a alternativa. A continuação da guerra não está no interesse de ninguém, incluindo a Rússia. Tal ação continuará destruindo sua economia, recursos militares, segurança nacional e reputação internacional. Conclamamos a Rússia e a Ucrânia a tomarem uma difícil decisão histórica no caminho para a paz. A responsabilidade recai sobre eles. E se um dos lados não puder ou não quiser fazer isso, ele arcará com toda a responsabilidade pelas consequências. Ou seja, com base nas palavras de Kelly, podemos dizer que se Donald Trump sair das negociações, mas continuar vendendo, não transferindo, mas vendendo armas para a Ucrânia e para a Europa, e não impedir a Europa de apoiar a Ucrânia. Esse é o melhor desfecho, melhor do que todos os outros. Essas frases veremos em 2 semanas. Será que Putin quer a paz? Bem, provavelmente vocês já viram esse vídeo que eu preparei e publiquei ele no meu canal do Telegram Petit News, sobre o fato de que Trump já repete a mesma frase há 2 meses. Quando perguntam para ele, você tem certeza de que Putin quer a paz? Ele diz, me deem mais 2 semanas. Em 2 semanas eu vou dizer para vocês. E recentemente perguntaram de novo para ele, você tem certeza de que Putin quer a paz? Ele disse, esperem, em 2 semanas eu vou dizer para vocês. Isso já virou uma piada sobre essas 2 semanas. Da declaração de Kelly, tiramos certas conclusões. Por outro lado, hoje a Bloomberg, vou dizer bem brevemente, fala que, infelizmente, as sanções da União Europeia não assustam Putin. Assim, agora a palavra está com o Congresso dos Estados Unidos da América. Infelizmente, sim, a Europa está tentando de todas as formas pressionar Putin agora. Essa aliança de Macron, Merz, Tusk e Starmer, ela mostra bons resultados, mas isso não é suficiente. Infelizmente, não é suficiente. E é evidente que, sem o apoio contínuo dos Estados Unidos da América, as chances da Ucrânia sair desta guerra como um Estado soberano viável são baixas. Putin tem todos os motivos para intensificar sua ofensiva. E mesmo tendo as melhores intenções, a Europa não está em condições de fornecer à Ucrânia as armas necessárias para que ela possa continuar lutando. E por mais louváveis que sejam as sanções mais duras dos europeus, sem a participação dos Estados Unidos da América, para Putin elas não passam de palavras vazias. Portanto, o Congresso deve finalmente intervir e aqui está hoje. A Bloomberg observou que já faz tempo que está no Senado um projeto de lei bipartidário sobre sanções contra a Rússia, sendo um dos autores o republicano Lindsey Graham. Ela prevê, em particular, uma tarifa de 500% sobre a importação de bens daqueles países que continuam comprando petróleo, gás, urânio e outros produtos da Rússia. E, em primeiro lugar, isso se refere à China, Índia, Turquia, como você entende. Ou seja, todos esses, pelo menos 3 países, não poderão vender nada para a América. Absolutamente nada. Mas 500% de tarifa é, de fato, um embargo. Além disso, esse documento propõe impor uma proibição para cidadãos dos Estados Unidos da América de comprar dívida soberana russa. E, consequentemente, o Senado deve levar esse projeto de lei à votação e trabalhar com a Câmara dos Representantes para que, no final das contas, ele acabe na mesa de Trump. E aqui é interessante que a opinião pública nos Estados Unidos da América agora, curiosamente, se voltou para o nosso lado. A questão é que, de acordo com a última pesquisa da Gallup, 46%, esse é um novo recorde. 46% dos americanos acham que os Estados Unidos da América fazem pouco pela Ucrânia, 30% acham que os Estados Unidos da América fazem demais. E esse índice, ao contrário, diminuiu.
E, consequentemente, essa é a janela de oportunidade para o Congresso finalmente impor sanções à Rússia e a sociedade vai apoiar isso. E Bloomberg, gostei de como ele escreveu hoje que, citação, talvez Graham se inspire no exemplo do senador John McCain, seu aliado antes de Trump, herói da guerra do Vietnã, ex-prisioneiro de guerra, que, como se sabe, foi contra seu próprio partido e o presidente George W. Bush, ao se posicionar contra o uso de tortura por investigadores americanos. Sem dúvida, ajuda. Os esforços para impedir que uma autocracia beligerante, armada com armas nucleares, invada e devaste um vizinho que deseja viver em paz e liberdade são uma questão de integridade moral não menos importante. E aqui finalmente recebemos boas notícias, realmente boas, às quais vale a pena prestar atenção. A questão é que hoje o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se encontrou com os senadores americanos Graham e Blumenthal. Ambos são autores de um projeto de lei sobre sanções severas contra a Rússia. É exatamente esse. O presidente declarou que a Rússia está se escondendo atrás das negociações, mas está preparando uma nova ofensiva, por isso é necessário aumentar a pressão. Ele agradeceu aos senadores pela iniciativa, porque a lei, o projeto de lei, já conta com o apoio de 82 membros do Senado, o que é um número muito importante. Por quê? A questão é que, para o Senado dos Estados Unidos da América, são suficientes 2/3 dos votos para aprovar um projeto de lei e Trump não poderá vetá-lo de forma alguma. 2/3 são 67 votos, esse projeto de lei já tem 82 votos, isso é mais do que suficiente. E depois disso, o senador Lindsey Graham fez um discurso declarando que a Ucrânia não vai perder a guerra. Isso é um mito da propaganda russa e, segundo ele, basta comparar o mapa da Ucrânia com o do ano passado para entender que a ofensiva russa fracassou. E depois disso, Lindsey Graham declarou que a análise do projeto de lei sobre sanções contra a Rússia começará no Senado já na próxima semana. Lembro que hoje é sexta-feira, ou seja, não falta muito para esperar. Ou seja, Lindsey Graham finalmente anunciou a votação desse projeto de lei sobre sanções. Depois disso, o senador Blumenthal declara o seguinte: vamos impor uma tarifa de 500% para todos que comprarem petróleo da Rússia, incluindo China e Índia. Finalmente, como se diz. E segundo ele, essa será uma abordagem unificada e os senadores americanos vão discutir isso com os aliados na Europa. Além disso, Lindsey Graham finalmente declarou que eles estão promovendo nos Estados Unidos a posição de que é necessário reduzir drasticamente o teto do preço do petróleo russo. O que isso significa? A situação é a seguinte: há 1 ano e meio foi estabelecido um teto de preço para o petróleo russo em $60 por barril, ou seja, consequentemente, não era permitido comprar da Rússia por um valor mais alto. Caso contrário, você acabaria sofrendo sanções. Mas o problema é que, desde então, o preço do petróleo russo já tinha caído no mercado. No mercado, o petróleo está sendo negociado a 55, 57 dólares. Bem, consequentemente, esse teto de $60 já não é mais relevante há muito tempo. Aqui é preciso mudar alguma coisa com tudo isso, então já queriam reduzir esse teto. Mas os Estados Unidos se opuseram a isso e disseram não, por enquanto não vamos mexer, já que estão em andamento as negociações com Putin por vídeo, e se ele ficar ofendido e interromper as negociações... Graham e Blumenthal dizem, nós também vamos fazer lobby por essa questão e vamos pressionar por ela ainda mais. Essas são ótimas notícias. Estamos aguardando a votação no Senado. Espero que SK Zampas represente os Estados Unidos da América, se possível. Para John. Mas Kelly também está ouvindo. E hoje ele não estava apenas, falando alto. E o que está por trás dessas palavras? Existe realmente uma certa retórica de que Trump, mesmo que saia das negociações, não vai abandonar a Ucrânia. Eu realmente espero por isso. Então, por enquanto, vou deixar reticências aqui. Deixe sua opinião e suas conclusões nos comentários abaixo deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o seu like.